Olá, estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria que hoje nós meditássemos na verdadeira comunhão, aquela que a gente confia mais em Deus do que na pessoa que está ao nosso lado. E eu queria trazer como exemplo algo lá da conversão do apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos, sabemos quem é Paulo, que ele, fariseu dos fariseus, discipulado por Gamaliel, se via ali no direito de perseguir, aos cristãos no começo da igreja. Então Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele pergunta: quem és? Aí ele responde: sou Jesus, a quem você persegue? Isso todos nós sabemos, conhecemos. E eu queria falar da importância de uma pessoa para que Saulo se transformasse em Paulo. Então o Senhor Jesus manda que Saulo vá a Damasco, permaneça ali. E Saulo orando, ele entende que um homem chamado Ananias vai lá orar por ele. Eu queria ler aqui então em Atos 9:10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então Deus, ele levanta um homem chamado Ananias para responder a oração de Saulo naquele momento. Que Ananias muito bem diz para ele: mas Deus, esse moço está com uma carta para me prender, o Senhor quer que eu vá lá orar por ele? Eu queria destacar que Ananias se colocou à disposição de Deus. Ananias até chegou a questionar Deus, que então responde: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias recebeu de Deus a seguinte resposta: eu sei quem é ele, vai lá, porque esse é um instrumento que eu separei para pregar o evangelho dentre as autoridades e todos os filhos de Israel e os gentios também. Nós somos alvo do ministério de Paulo. Então Ananias creu em Deus, ele foi lá. Quem estava ali esperando a oração de Ananias era o Saulo, perseguidor, com uma carta de fato de verdade que poderiam colocar a vida de Ananias em risco. E Ananias chegou lá. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos como que escama e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Sabe o Paulo, que todos nós lemos em Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito. Esse Paulo precisou da confiança de um homem em Deus para que fosse ali orar por ele. E Ananias, ele é, junto com Paulo, um instrumento usado por Deus até hoje para que nós recebamos o evangelho. A fé de Ananias fez de Saulo Paulo. E é essa fé que nós temos que ter em quem Deus colocou no nosso caminho, naquelas pessoas que Ele nos pede para caminhar, para orar, para interceder, para chamar de irmão, para que o elo da perfeição que Paulo traz muito bem, chamado amor, se manifeste no nosso meio e nós sejamos vistos como discípulos de Cristo. Pai, que o amor seja mesmo a nossa marca, mas que a fé em quem o Senhor é e no que o Senhor quer fazer
através de cada um de nós, meros instrumentos fracos, nos leve a cada lugar que o Senhor tem separado para nós. Em nome de Jesus.